Oi, gente, começando mais um vídeo Brasileiros Estrangeiros como eu. Eu quero salvar a minha ancestralidade. Hoje, na minha companhia, eu tenho a Adriana Mairink, que é uma brasileira que nasceu no Recife, foi ainda criança para o Rio de Janeiro, morar na cidade maravilhosa, e há 4 anos ela mora em Portugal, na cidade lindíssima de Lisboa. A Adriana é dona da Infinita, que é uma editora, e ela trabalha também como assessora literária. Tem um currículo extenso na área de literatura e eventos, e eu tenho uma maior alegria de receber você hoje aqui nesse espaço. Adriana, seja muito bem-vinda. Por favor, me corrija, complemente, me conte sobre você. Muito obrigada, querida, gratidão por esse momento. A gente já faz essa caminhada juntas já faz alguns anos e agora a gente está nessa oportunidade, então é muito importante, né, essa ponte e esse vínculo entre os imigrantes em geral, fortalece, né, esse vínculo. Na verdade, a Infinita, ela se adaptou, ela começou no Brasil como uma produtora cultural, eu fazia eventos literários, fui também teatro para bebês, fui agente literária, e quando eu vim para Portugal, a gente segmentou o trabalho. Então, começamos... a ideia inicial era fazer assessoria literária de autores, independente do lugar onde estivessem, Brasil, Portugal, toda a Europa, que já tivessem livros editados, porque a maioria das queixas dos autores, inclusive eu também sou autora, é de que depois que a gente lança o livro, a gente não tem, né, uma divulgação extensa, a gente não tem como fazer o movimento daquele livro. Se não depender da gente, a gente não tem um suporte por trás. Então, a Infinita ela veio para isso. Nós fizemos um protocolo com o Palácio Baldaia, em fevereiro de 2018, e fazíamos saraus, tertúlias, apresentações de livros, lançamentos de livros, oficinas, uma série de eventos, para divulgar esses autores. Só que dentro desse trabalho todo, os autores, eu precisava também fazer minhas coletâneas para sobreviver. Porque... Aliás, perdão, deixa eu mostrar algumas coletâneas que eu tenho aqui. Algumas que eu participei. Exato. Só algumas, tem mais coletâneas que eu participei. Temos assim, o Conexões Atlânticas foi que começou a história, porque, na verdade, estão aqui atrás... Porque o que acontece? Você que sabe muito bem como é difícil quando a gente muda de país, enquanto a gente está fazendo toda a nossa organização de documentação, é muito complicado você conseguir trabalho na sua área, na área que você já exercia no seu país. Então, eu não queria mudar o meu caminho, a minha trajetória, já tinha 27 anos de percurso, e eu já tinha minha empresa no Brasil, então resolvi me assumir, porque antes no Brasil eu tinha o meu trabalho fixo, paralelo, que me dava todo o suporte financeiro, e a minha empresa era o meu prazer, né? A divulgação dos autores, eventos culturais, e resolvi assumir isso mesmo como sobrevivência em Portugal. E por causa desses eventos, e é muito difícil conseguir trabalho, eu fiz a primeira coletânea, Conexões Atlânticas, justamente... Aliás, eu estou nessa também, está no escritório. Está aqui, você está aqui desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Então, a ideia foi justamente isso. Primeiro, por sobrevivência, para começar a dar o primeiro passo. E segundo, por uma promessa que eu tinha feito para os meus amigos de trazê-los todos na mala. E como eu não conseguia, né, trazer todos, então eu botei todos eles aqui nesse livro e ainda uni mais algumas pessoas fantásticas. Então, foi um projeto continuado, que está dando muito certo. A gente tem o 2, o 3, o 4, tem o 5, e agora está indo para o 6. E o Mulherio das Letras Portugal, porque eles estavam começando o movimento no Brasil também em 2017, quando eu estava vindo para cá. E falei assim, eu tenho que trazer essas mulheres junto comigo. Então, também em 2018, depois que eu me organizei,
Em 2017 eu me mudei, me organizei, em 2018 comecei a planejar as ações da Infinita nesse segmento literário. E como a coletânea deu muito certo em termos de qualidade, de estrutura, as pessoas começaram a nos procurar perguntando se a gente fazia livros individuais também. Foi aí que começou a trajetória de editora, que a gente nem queria assumir muito esse nome de editora, mas prestadora de serviços, porque eu fazia trabalhos também para Edições Vieira da Silva, em Portugal. Eu e o Emanuel, nós coordenávamos coletâneas e coleções deles. Então, para não entrar em contradição com a palavra, como a gente também abriu o leque para prestar serviço também para as editoras, nós usávamos esse nome de prestadores de serviços. Mas com a pandemia, e os próprios autores começaram a intitular a Infinita como editora, porque a gente tem um trabalho muito diversificado, porque como eu sou produtora cultural, eu comecei a fazer esse trabalho de eventos dentro da minha área, que é o que eu sou apaixonada. Então, tem os encontros literários também. Depois, a assessoria literária, que era promover e divulgar autores de outras editoras. O nosso trabalho paralelo de resenhas, de fazer todo o trabalho de estruturação, de paginação para autores que depois queriam publicar o livro deles em outras editoras também. A gente também faz toda essa parte de fazer, a palavra está me escapando, mas revisão. Deu branco. Revisão, paginação, até a capa, todo esse trabalho segmentado, todo o processo. E a gente dá consultoria para o autor também, em estrutura poética, em ordem gramatical, como é que fica melhor o livro em termos de margens para ele respirar melhor. E depois o autor, depois dessa assessoria toda, leva o livro dele para uma editora. E com isso a gente começou também a produzir os nossos próprios livros. Agora, nessa caminhada, a gente já tem quase 100 livros editados. Começamos a prestar serviços também para autores e independentes, coordenadores e organizadores literários, fazer parceria. Então, a gente tem hoje em dia a Maria Antonieta, que é portuguesa, o João Dórdio e o Raul Tomé, que são coordenadores literários, que eles montam a própria coleção deles e nós produzimos. Como tem a parceria com Elas e as Letras, né, com a Júlia Veiga e a Aldirene Máximo, que fizeram em Submissão Ancestral, e a gente deu todo o suporte, produziu e divulgou, né, que você também está junto aí com a gente nessa coletânea. Chegou a minha, que eu ganhei na live, no sorteio. Sim, que ficou fantástico esse trabalho. Então, aí tem a Fara Serra também com a coletânea Mães, agora está indo para o segundo projeto também. Então, a gente cria essas possibilidades para criar mesmo uma rede de contato. Eu acredito que, dando as mãos, a gente se fortalece. Então, a Infinita ela faz um trabalho muito diferenciado, que é até difícil a gente explicar, porque tem vários projetos nossos, pessoais, né, que são continuados, como Ecos do Nordeste, trazendo só autores brasileiros do Nordeste do Brasil para Portugal, para divulgar. Agora vamos lançar o inverso, que é o Ecos de Portugal, dos autores portugueses sendo divulgados no Brasil. O Conexões Atlânticas, que é lusófono, para todos os nascidos e residentes no Brasil, Portugal, enfim. E tem também o Mulherio das Letras Portugal, que é só para mulheres. Fiz também uma parceria agora com a Cris Herman, né, da revista Ser Mulher Arte, para a gente ampliar esse nosso leque de divulgação. Temos, e tem um projeto em conjunto nosso que vai ser fantástico, inclusive você já está convidada, mas como vai ser lançado só em agosto, a gente está segurando um pouquinho essa novidade. Mas a gente divulga depois. Sim, um trabalho bem legal. Obrigada pelo convite. E isso daí você está sempre com a gente, e é justamente isso, dentro desse trabalho a gente está agora com o Teodoro. O meu Teodoro amado, está aqui também. Não, Fica na Minha Cabeceira, que é um livro fantástico, emocionante, e que a gente está fazendo esse trabalho também agora, com várias ações continuadas. Então, quem quiser chegar, a Infinita está sempre de braços e portas abertas. E com a pandemia... Autoras, coordenador, autores, português, né? Procure a Infinita, procure nas redes sociais. Isso, e não precisa ser necessariamente lusófono. A gente tem autoras que moram em Luxemburgo, moram na Suíça, moram na Croácia, mas que escrevem em língua portuguesa
então são sempre muito bem-vindos. Então, é um leque mesmo de ações. Com a pandemia, a gente teve que cancelar os eventos presenciais, que a gente tem também parceria com a Livraria Barata, em Lisboa, onde a gente deixa alguns livros dos autores que gostariam que os livros ficassem em livraria, só que a gente não acredita, é mais uma divulgação. Por mais que eu ame livraria, eu não vou comprar um livro da Adriana Mairinck tendo um da Florbela Espanca do meu lado. Então, os autores que não estão numa determinada plataforma, né, de agentes literários e editoras que realmente fazem essa promoção e colocam os livros na livraria, a gente acredita mais que a divulgação é feita assim, através de lives, através de eventos, e tem dado muito certo nesses últimos 4 anos. Sim, Adriana, sempre. Você também é escritora, você é autora, e eu conheço um pouco, mas queria que você contasse aqui para o meu público o que você escreve, né? Poesia, contos, crônicas, o quê? Bom, na verdade, eu comecei a escrever mais crônicas, né? Porque eu fazia faculdade de jornalismo. Né? Eu tenho blog. Eu comecei a escrever crônica por causa da faculdade de jornalismo que eu fazia lá no Rio. E sempre gostei muito de observar o cotidiano das pessoas. E eu era apaixonada pelas crônicas do Miguel Falabella, que toda semana saiu no jornal. Então, eu me baseava um pouco nisso. E a Clarice Lispector também, que sempre gostei muito de me estruturar e de me basear nela. Só que aí, depois, com o tempo, veio o Orkut, e eu comecei a conhecer muitos poetas, né? Portugal e na Espanha. E assim, em 2010 eu fui produtora cultural do Outfest Fliporto, que é um grande evento literário, Fliporto, né? Que agora, infelizmente, também foi, com o passar dos anos, deu uma desacelerada, mas em 2010 era um dos maiores eventos literários no Brasil. E dentro desse evento eu peguei um poema meu e o produtor que estava junto comigo, ele assim, você tem que publicar isso, tá maravilhoso. Eu tenho vergonha, isso é só para os amigos. Ele, não, começa a botar lá no Orkut. E foi quando eu comecei a escrever mais a prosa poética, sair um pouquinho da coisa da crônica e das narrativas e para a prosa poética, que era onde eu me sentia mais confortável. Só que aí depois eu comecei a conviver com tantos outros poetas, e eu já lia muita poesia também, comecei a fazer exercícios. Então, de repente, eu comecei a escrever igual o Mário de Sá Carneiro, a Cecília Meirelles, o Fernando pensou assim, gente, eu tenho que achar minha identidade, porque eu estou copiando, né? E virou um exercício mesmo de escrita. E criei alguns poemas, então, assim, hoje em dia eu escrevo tudo. Se você pedir assim, Adriana, participa da minha coletânea ou da minha antologia, preciso desse tipo de tema ou desse tipo de formato, até soneto eu escrevo, com um pouco de dificuldade, mas trabalhando, exercendo, eu consegui mesmo fazer esse trabalho. Mas onde eu me sinto livre mesmo é na prosa poética e na poesia. Tanto é que em 2017 eu lancei esse livro, Infinita. Foi feita a capa, a paginação foi tudo montado pela Júlia. A Júlia, desde pequena, né, que ela me dá essas assessorias. Ela usava, é a minha filha, hoje em dia ela é designer, fez faculdade, cursos técnicos, mas na época ela usava o Paint. E fazia tudo no Paint, nessas ferramentas bem simples. Sim. E na época eu tinha uma amiga que estava montando uma editora, apesar de eu também ter toda a minha registro de editora, eu quis dar um apoio para ela, assim, então meu primeiro livro vai ser lançado por você. Só que eu não fiquei muito satisfeita com determinadas situações, tanto no lançamento como na estrutura do livro, e enquanto autora eu comecei a me perguntar, será que todos os autores eles ficam realmente satisfeitos, né, quando entregam um livro para a editora? Porque no final o projeto é mudado. E se você não tiver todo aquele acompanhamento mesmo, às vezes eles mudam, botam na gráfica e você não fica sabendo depois quando o livro está na mão. E eu queria fazer um trabalho diferenciado, porque eu comecei a conversar com vários autores e todos eles tinham mais ou menos os mesmos problemas que eu. Aí foi quando a Infinita resolveu produzir livro totalmente personalizado. Só vai para a gráfica depois que o autor manda um e-mail dizendo que está totalmente de acordo e que está perfeito do jeito. Enquanto isso, a gente vai fazendo todas as alterações necessárias para que chegue ao gosto do autor. Né? Então, aí eu fiz esse livro mais como fechar um ciclo.
A ideia era deixar para os amigos, para os familiares. Eu não tinha dinheiro para publicar, foi um livro de coparticipação com os meus amigos e familiares e todos que já me acompanhavam. Então, eu vendi os livros antes dele ser publicado. Então, isso... Venda, né? Foi uma pré-venda, então depois, tipo uma vaquinha mesmo, né? A gente fez uma pré-venda, depois que o livro foi publicado, no lançamento eu só fiz entregá-lo. E tem tudo aqui, ele tem 3 fases da minha vida, que é o Infinita. Você fez no Brasil ainda, antes de ir para Portugal. Isso, tem o prefácio do Emanuel Lomelino, né, meu marido, que é português, mas o livro, ele poeta conta, também, né? Escritor. Ele é poeta, escritor, tem 8 livros publicados, e o Infinita, ele conta um pouquinho da minha trajetória, então tem meus pensamentos também em cada página, aí é uma mistura de prosa poética com poesia, e ele é dividido na Infinita, na Impermanência e na Incoerência. Depois, no Brasil, eu fiz uma outra produção em parceria também, que foi o Insensatez, né, que foi um livro artesanal, em parceria com o Leonardo Costello, que ele fez um trabalho assim, muito legal, e que foi o Insensatez. E agora eu estou caminhando, né, já está praticamente montado, o meu terceiro livro, só que com a pandemia eu queria lançado no aniversário de 50 anos, que foi em dezembro, e com a pandemia eu troquei, eu cancelei, adiei, e agora vai ser só em 2025, né, quando eu fizer 55 anos. Eu gosto assim, de lançar livros com marco, porque eles têm muito a ver comigo, conto muito, por mais que eu misture um pouco de criação, de outras cenas que não fazem parte da minha vida, mas são minhas observações, eu gosto de lançar livros em determinados momentos, né, para ter aquele marco. Eu não sou muito preocupada em divulgar o meu trabalho, me preocupo mais em divulgar os outros, né? Por que não se divulgar também, Adriana? Pois porque é uma coisa assim que eu sempre acho que eu tenho que melhorar cada vez mais, que aquilo dali ainda não está no jeito, na perfeição. Então, eu prefiro, assim, claro que eu participo de várias coletâneas quando me convidam, mas eu estou sempre pensando em divulgar os outros. Eu tenho esse problema, onde eu vou, não é só eu tenho que arrastar todo mundo junto comigo, porque eu acho que é assim que funciona, mais ou menos a energia, a vibração do mundo, que sozinho a gente não faz nada. Sim, eu acho super bacana esse pensamento. E comungo desse pensamento com você. Isso, aí a ideia é essa, então por isso que a gente tem tantas possibilidades de coleções, de coletâneas, sempre chamando, né, parceiros, amigos e quem quiser chegar para estar sempre junto com a gente. Eu não consigo fazer uma live sozinha, eu estou tentando caminhar para isso, mas eu termino sempre convidando alguém para estar junto e deixo a pessoa falando e no final eu termino não falando muito de mim, do meu trabalho, só algumas pinceladas, claro, porque eu vivo disso, a Júlia também, o Emanuel, mas a Infinita ela é muito agregadora, ela realmente veio para mudar um pouco do conceito, né? Tipo assim, se eu posso ganhar, todo mundo pode ganhar, com valores justos, a gente tenta fazer o mínimo possível sempre, só não consegue justamente quando tem algum problema de gráfica, agora a pandemia gráfica aumentou muito no Brasil e Portugal, as transportadoras também, porque tiveram muito, né? Muita procura, resolveram aumentar os preços, umas coisas assim que a gente não entende. E, enfim, mas o máximo que a gente pode fazer com valores muito acessíveis, na parceria também, a gente faz. Sim, A gente dá de um lado e a vida dá do outro. Eu também acredito nisso, eu sou bem nessa vibe, assim. Tem algum projeto específico que você pode falar, já que você queira falar? Sim. São dois, na verdade. Um é o projeto do Dispersos, né? Que, na verdade, nessa pandemia, a gente começou a conversar com as pessoas. Eu estou deprimido, eu não estou conseguindo mais escrever, eu não tenho tempo, eu estou com teletrabalho, então não tem, as crianças estão em casa, eu não tenho tempo mais para escrever. Eu falei assim, então faz uma recolha. Aliás, isso era uma ideia do Emanuel já há 3 anos, que a gente foi adiando, de fazer uma coletânea de cada autor, né? Coletânea não, uma antologia, porque a coletânea
A coletânea são diversos autores, e a antologia é de apenas um autor. Então, esse projeto Dispersos... Essa é a diferença? A antologia é um autor ou uma autora, e a coletânea são diversos. Eu aprendi isso aqui em Portugal, porque eles levam a língua portuguesa muito ao pé da letra. Então, tem muitas palavras que no Brasil a gente nem sabe o significado, e aqui eu comecei a aprender. E eles escrevem, por exemplo, a gente usa muito a língua inglesa no Brasil. Aqui não, eles escrevem ao pé da letra, rugby ou qualquer outra coisa, escrevem ao pé da letra mesmo, em português. A única palavra que eles usam aqui que não tem tradução para o português é sutiã, que é francês. O resto tudo seria parapeitos, no caso, uma coisa assim. Mas o resto, tudo é muito ao pé da letra. E eu aprendi justamente isso, porque coletânea são diversos autores. Antologia é obra de um autor. Aí, por isso que primeiro eu comecei a fazer, no meu primeiro Conexões Atlânticas, eu chamava antologia. Depois que eu descobri e aprendi isso, então comecei a chamar de coletânea. Então, o Dispersos é isso, é uma coletânea para que, é uma antologia para que você pegue tudo que você já escreveu ao longo da sua vida, que já foi publicado em várias coletâneas, e fazer um livro só seu. A gente participa de tantas coisas e, de repente, fica tudo espalhado e a gente nem se lembra. Então, a ideia era justamente isso, fazer uma recolha de tudo que você já tem e colocar na coleção Dispersos. E, por último, é um convite que eu faço a todo mundo. Nós vamos, depois do segundo encontro Mulherio das Letras Portugal virtual, que deu muito certo, a gente uniu mais de 300 mulheres, né, durante 4 dias, foi um evento fantástico. Nós vamos fazer agora o Conexões Atlânticas, o primeiro encontro literário lusófono em Portugal virtual. Então, a ideia é unir homens e mulheres, também com palestras, rodas de conversas, performances, oficinas, durante 4 dias, também, por enquanto, em modo virtual. Então, lá no site da Infinita, a gente já está fazendo as chamadas em todas as nossas redes sociais. As inscrições estão abertas até 10 de maio, tanto para a coletânea, quem quiser participar só da coletânea, muito bem-vindo, participa da coletânea. E quem quiser também participar do evento, tem todas as instruções lá, que a gente é só enviar um e-mail para infinita.conexõesatlânticas@gmail.com, que a gente envia o edital, envia todas as informações. Então, acho que vai ser um grande encontro, e a proposta é diferente. E, Terezinha, eu falo demais, na hora que acabar o tempo, me diz aí que eu já me perdi aqui no reloginho. Temos tempo. E o Conexões Atlânticas, a proposta é uma coisa diferente também. Como eu tenho esse perfil meio agregador, e eu acho que todos os eventos têm que ser colaborativos e participativos, eu não me sinto confortável em criar uma programação com uma temática e dizer assim, olha, você vai falar isso, você vai falar aquilo. Então, eu prefiro que as pessoas, elas próprias, montem as suas salas, porque elas ficam mais confortáveis com determinados convidados, com determinadas temáticas. Então, eu prefiro que as pessoas... eu sou muito democrática nesse sentido. Então, eu prefiro que a pessoa me ajude a montar o evento. O Mulherio das Letras Portugal, ele foi totalmente gratuito, a gente ainda estava numa época, né, que a gente estava conseguindo ainda patrocinar determinadas situações. O Conexões Atlânticas, ele tem uma pequena taxa de participativo, porque tem toda uma parte de logística por trás, mas é um valor assim, muito acessível e está agregado também a coletânea. E quem for participar fazendo a palestra ou a mesa de diálogos ou se apresentando, a participação é gratuita, porque está ajudando a montar o evento. Então, a ideia é essa, é a gente unir forças, né, dar nossa voz, atingir o máximo possível de pessoas, porque através da literatura, da cultura e da arte, acho que fica mais leve a gente passar por uns momentos tão difíceis. E é uma dualidade que a gente estava conversando, né? Tem pessoas que estão surtando, tem pessoas que estão... É um tempo de transformação, é um tempo de renovação. E as pessoas estão levando para o lado da competitividade, do egoísmo, do racismo extremo, do femicídio extremo. Então, são coisas que não nos cabe aceitar no momento em que a humanidade deveria estar
se unindo. Exatamente. Né? A gente vê tanta campanha no mundo inteiro falando para usar máscara e distanciamento social, e tem tantas pessoas que dizem que isso é mentira, que isso não existe, e com tantas mortes de pessoas próximas, pessoas amigas. Cada vez mais perto da gente. Mais perto, e assim, gente nova, gente bonita, que tinha uma trajetória de vida imensa, morrendo. Sim. E mesmo com tudo isso, as pessoas continuam negando. É muito triste isso. E fora isso, a gente que faz esse trabalho já de muitos anos, né, de divulgação de literário, que é a nossa sobrevivência também, faz parte de dentro. Sim, é o trabalho de vocês. Né? E é um profissionalismo. Vocês fazem muito bem, por sinal. Sim, agradeço. E assim, mas é tudo planejado, é tudo estudado e muita dedicação durante muitos anos. E de repente todo mundo começou, a gente que nunca fez nada, fazer leituras e competir. E eu não, sabe, eu não entendo. Como se precisasse disso, né? Não precisa. Tem espaço para todo mundo. Gente, a internet não tem limites. Todo mundo tem espaço. Claro. Então, assim, eu lamento muito que o mundo, as pessoas não estejam entendendo o porquê disso tudo. Então, eu tento fazer o melhor, né? Nós, né, que trabalhamos nisso juntas, eu acho que a gente tem que unir forças e o que a gente puder falar, né? Nem que seja 5 minutinhos, falar sobre tudo isso para tentar despertar um pouco nas pessoas para a solidariedade, para a fraternidade, para a renovação energética do pensamento. É igual é igual rádio, né? Nós somos energia. São ondas. São de ondas. Vibração, né? Vibratórias, então, né? Exato. Então, o nosso pensamento, ele atinge o nível e a sintonia que nós emitirmos, né? Se a gente emitir uma energia positiva, a gente está no nível positivo. Se a gente emitir uma energia negativa, a gente se afunda, vai para o buraco mesmo. Exato. Né? O universo vai te dar o que você deu, né? Vai te devolver. Exato. Assim. Eu acredito muito nisso. E, às vezes, a gente dá de um lado e depois a gente recebe do outro que a gente nem imaginava. Né? Então, eu acho que quem faz o bem sempre recebe o bem. E é isso que eu estou tentando também, através do nosso trabalho, tornar ele um pouco mais humanizado, porque como a gente lida com muitas pessoas, muita gente, eu recebo centenas de mensagens no WhatsApp, no Message, por e-mail por dia. Então a gente criou um padrão, porque senão a gente não tinha como acompanhar todo mundo. Aí uns começavam a reclamar, você dá atenção para um, não dá atenção para outro. Então a gente começou, aí a gente começou a criar um padrão meio distante, assim, tipo, quem quiser chegar, a gente está de portas abertas, é muito bem-vindo, mas eu não tenho como atender a todos, né? E isso criou um certo assim, porque a Adriana ela tá distante, não é, pelo contrário, é excesso de trabalho mesmo. Então a gente acolhe com todo prazer, com toda satisfação todos, mas a gente não tem como botar um monte de coração e floreios em todos os comentários em todo esse universo virtual, não dá. Vocês são uma empresa, né? Pois não dá, exatamente. É muito trabalho. Para 3 pessoas fazerem. São 30 horas por dia. A gente não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Quando a gente está desconectado, a gente está trabalhando internamente. Então, assim, não é fácil, mas dá prazer. Foi a nossa missão, é a nossa paixão, é isso que a gente escolheu. E é muito legal porque facilitou, porque somos 3, né, vivendo na mesma casa. Então, o home office, a gente montou aqui o estúdio, o escritório, então fica muito mais fácil lidar com tudo isso. Mas a gente trabalha demais e a gente se dedica muito. Então, peço desculpas. Eu conheço o trabalho de vocês, assim. Eu peço desculpas, Adriana. Eu que quero pedir desculpas, me perdoe. Eu que quero pedir desculpas por essas pessoas que têm causado isso, né? Que têm mandado mensagens assim que não tem essa compreensão, né? O trabalho de vocês é extremamente importante, é profissional. Eu acho muito difícil hoje em dia empresas que juntam o profissional e o carinho junto, e vocês conseguem. Vocês conseguem ser extremamente profissionais, corretos e tem carinho no trabalho de vocês, tem muito respeito, tem muito amor. E eu lamento as pessoas que não conseguem entender isso, porque faltou coraçãozinho, o que querem competir, eu sinto muito, assim. Eu sinto muito, eu peço desculpa em nome dessas pessoas, sabe? Porque acho que a gente está vivendo num momento que se a gente não entender
não ultrapassar essas coisas pequenas e não pensar grande no coletivo e no vibrar amor e respeito, a gente vai continuar doente, sabe? Sim. A gente vai continuar doente. Terezinha, eu agradeço a tua generosidade, a tua gentileza, mas assim, eu consigo compreender também que cada um tem um patamar, é igual escola, Sim, né? Cada um está no seu nível de entendimento. Mas, assim, a gente realmente, a gente está sempre de portas abertas, a gente não trata as pessoas como números, a gente trata como seres humanos, cada um tem suas particularidades, cada um tem seu momento de vida, então o que a gente pode fazer dentro das nossas capacidades, a gente faz. Então, quem pode dar muito, a gente agrega, quem pode dar menos, a gente agrega da mesma maneira que mais para frente as coisas passam, porque tudo na vida passa. Né? A gente vive momentos mais difíceis, momentos mais fáceis, e é um ciclo, a vida é essa. Mas o mais importante é o ser humano, é o que a gente leva, é o aprendizado, é o conhecimento, é o contato. Eu tenho vivido assim, experiências fantásticas com pessoas muito ricas que eu jamais em outra época teria, né? Como você mesmo está aí na Alemanha, eu estou em Portugal. Em outra época a gente não teria essa convivência. Então, a Infinita, ela desde 2017, quando a gente chegou aqui em Portugal, que eu já fazia no Brasil esse trabalho inverso, eu já conhecia muitos portugueses, porque eu divulgava eles lá. Então, é essa forma de estar na vida que a gente acredita. Eu tenho muita sorte da Júlia ser minha filha, está com 23 anos agora, e ter o mesmo pensamento que eu. O Emanuel também, a gente está junto há 4 anos. E, assim, ele também tem a mesma forma de pensar, ele é só um pouco mais fechado, né, porque ele é português, então tem todo aquele conceito e cultura portuguesa. Mas os portugueses, eles são muito na deles. Mas quando a gente chega, eles tratam a gente como se fosse filho da família. Então, é assim que eu me sinto em Portugal. Eu tenho uma gratidão imensa por Portugal por causa disso. E é essa ideia de retribuir, né? Eu acredito na causa feita, acredito que quanto mais a gente está de mãos dadas, a gente faz o bem, mais a gente vai se fortalecendo. E a Infinita é isso. A Infinita, ela tem várias vertentes. Eu tentei modificar o nosso site, porque ninguém entendia muito bem o que a gente fazia, mas vocês são editoras, mas como vocês são editoras, se vocês Vamos também subir um pouco mais, lá no não? YouTube, exato. Então, assim, a gente edita livros, a gente divulga livros de outras editoras, a gente abre espaços para coordenadores e organizadores literários, a gente faz eventos, a gente tem canal no YouTube, e a gente faz o possível para promover a língua portuguesa, para fortalecer a literatura, a cultura, e com essa parceria com o Ser Mulher Arte, a gente agregou também o pessoal das artes plásticas, o pessoal da música. Esse projeto Mulher Arte Infinita é justamente isso. É um projeto diferenciado para agregar também, sair um pouquinho da literatura, mas abranger um pouco mais esse leque. Que eu já fazia isso no Brasil, né, como produtora cultural, mas ao segmentar para o lado literário, eu agora tenho também esse novo espaço. E a gente tem muito projeto, tem muita coisa boa para vir. Eu também sou representante do projeto solidário Ser Mulher, que é o cancro de mama, que lá no Brasil fala câncer. Da Lídia Moura, então a gente vai agregando também as pessoas para fazer movimentações e divulgar a coletânea, que todos os valores são revertidos para o IPO, que é um centro, né, de combate ao câncer, de cura ao câncer, que tem em Lisboa, no Porto, em Coimbra. Então, o que eu posso fazer também dessas ações sociais e solidárias, o que chega para divulgar, muito importante, porque a gente está aqui de passagem, então o que a gente leva são essas pequenas coisas, essas lembranças e os sentimentos que a gente deixa e a nossa imagem, né? Enfim. Adriana, que bom ter você aqui. Aprendi ainda mais com você e te conheci um pouco mais. Eu acho muito lindo a forma como você pensa e que você vive. E fico muito feliz de você ter vindo aqui e conversar com as pessoas que acompanham o meu canal. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade e por esse pensar tão bonito, no momento que a gente precisa mais do que nunca. Muitíssimo obrigada. Obrigada mesmo e desejo muito sucesso, muita sorte para você, para a Júlia, para o Emanuel, né? Emanuel, isso. Emanuel, para toda a sua família
E obrigada por fazer esse trabalho tão lindo com a literatura, com a nossa língua portuguesa. Muito obrigada. Gratidão também, querida, por tudo. Continue nessa sua força, nessa sua luta, que é linda, linda, linda. Não é fácil, né? Mas a arte, ela supera tudo e você é uma grande artista, não só como imagem de modelo, mas como escritora, como artista plástica. Então, os seus desenhos são fantásticos, as suas escrituras são fantásticas. Então, muito obrigada por contribuir para esse universo com tanta arte, com tanto carinho, com tanta generosidade. Gratidão, tudo de bom. Adriana. Para vocês todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. E você que nos assiste, assine o canal, compartilhe o vídeo, para que eu possa continuar fazendo essa série que eu amo fazer. É um canal independente, eu faço tudo sozinha, com muito amor, com muito carinho. Gratidão a vocês também.